Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Sejam muito bem-vindos ao canal Oração do Milagre. Respire fundo e acalme o seu coração. Vamos iniciar este momento na presença de Deus. Que Ele fale com você, renove sua fé e encha sua vida de paz. Se inscreva no canal, deixe o seu like e vamos juntos espalhar essa corrente de oração e fé. Existe uma pergunta silenciosa que muitas pessoas carregam dentro do coração, mas raramente têm coragem de dizer em voz alta. Por que parece que a dor sempre encontra o meu caminho primeiro? Porque algumas pessoas parecem avançar com facilidade, enquanto eu continuo lutando para juntar os pedaços da minha própria história. Talvez você já tenha se feito essa pergunta em algum momento da sua vida. Talvez hoje mesmo ela esteja ecoando dentro de você. Você olha para outras pessoas e vê conquistas, estabilidade, alegria aparente, e então surge aquela sensação difícil de explicar. Uma mistura de tristeza, comparação e cansaço, como se o peso da vida estivesse mais concentrado sobre os seus ombros. A comparação, muitas vezes, começa de forma sutil, um olhar rápido para a vida de alguém, uma conversa que desperta insegurança, uma lembrança de algo que você desejava viver e ainda não aconteceu. E sem perceber, o coração começa a se convencer de que a própria história é menor, mais lenta ou menos importante. Mas antes de qualquer resposta humana, antes de qualquer tentativa de entender tudo o que aconteceu, existe um convite que Deus faz ao coração ferido. Entregue sua dor a Deus. Não esconda. Não finja que está tudo bem quando não está. Não tente carregar sozinho aquilo que foi pesado demais para sua alma. Respire lentamente agora. Permita que este momento se torne um espaço de silêncio e encontro com o Senhor. Imagine que o barulho do mundo está diminuindo e que, neste instante, Deus está olhando diretamente para o seu coração. Pai eterno, Deus de misericórdia e bondade, neste momento nos aproximamos de Ti com humildade e reverência. O Senhor conhece cada pessoa que está ouvindo estas palavras agora. Conhece as lágrimas que ninguém viu, as comparações que ferem silenciosamente a alma, as perguntas que ainda não encontraram resposta. Senhor, pedimos que a Tua presença visite este momento, que o Teu Espírito traga consolo ao coração ferido, descanso à mente cansada e esperança àquele que sente que já não tem forças. Ensina-nos hoje, através da Tua palavra, que nenhuma dor é ignorada pelo Teu olhar, e que cada história está sendo conduzida pela Tua sabedoria perfeita. Para compreender essa verdade, precisamos voltar a um momento muito especial das Escrituras e observar a vida de um homem que conheceu profundamente a dor, a rejeição e também a restauração de Deus. O nome dele era Davi. Davi viveu em um período em que o povo de Israel estava consolidando sua identidade como nação. Saul era o rei naquele tempo. Um líder escolhido inicialmente para conduzir o povo, mas cuja trajetória começou a se distanciar da vontade de Deus. Foi nesse cenário que Deus enviou o profeta Samuel até a casa de um homem chamado Jessé, na pequena cidade de Belém. Samuel havia recebido uma missão clara: ungir o futuro rei de Israel. Quando chegou à casa de Jessé, todos os filhos foram apresentados diante dele. Homens fortes, experientes, preparados para a guerra. Aos olhos humanos, muitos pareciam ter o perfil perfeito para governar uma nação. Mas Deus estava olhando de forma diferente. Samuel observava cada um deles, esperando sentir a confirmação divina. Porém, o Senhor disse algo profundo naquele momento. O homem olha para a aparência, mas Deus olha para o coração. Um por um, os filhos de Jessé passaram diante do profeta. Nenhum deles era o escolhido. Então Samuel perguntou se havia mais alguém. Jessé respondeu que ainda havia o mais novo, que estava cuidando das ovelhas no campo. Davi nem sequer havia sido chamado inicialmente para aquele encontro. Era o menor entre os irmãos, provavelmente visto apenas como o jovem pastor da família. Quando ele chegou, algo extraordinário aconteceu. Deus revelou que aquele era o escolhido. Ali mesmo, diante de sua família, Davi foi ungido. Mas a unção não significou que sua vida se tornaria imediatamente fácil. Muito pelo contrário. Davi enfrentou anos de espera, desafios e dores profundas. Embora tivesse sido escolhido por Deus, ele continuou vivendo processos difíceis.
Em certo momento de sua história, Davi passou por um dos períodos mais angustiantes de sua vida. Ele e seus homens haviam saído para uma batalha. Quando voltaram para a cidade onde estavam vivendo, chamada Ziclag, encontraram um cenário devastador. A cidade havia sido invadida. As casas estavam queimadas. As famílias haviam sido levadas como prisioneiras. Esposas, filhos, tudo havia desaparecido. Imagine o impacto desse momento. A Bíblia descreve que Davi e seus homens choraram até não terem mais forças para chorar. A dor era tão profunda que até mesmo aqueles que o seguiam começaram a culpá-lo pelo que havia acontecido. Alguns pensaram em apedrejá-lo. Davi estava cercado por perda, tristeza e pressão. Se existe um momento em que alguém poderia sentir que tudo estava perdido, era aquele. Mas então acontece algo extraordinário na narrativa bíblica. A Escritura diz que Davi se fortaleceu no Senhor. Essa frase é curta, mas carrega uma profundidade imensa. Davi não ignorou a dor. Ele não fingiu que estava tudo bem. Ele não tentou resolver tudo apenas com força humana. Ele buscou Deus. Ele levou sua dor ao Senhor. Aquele homem que havia chorado até perder as forças, agora se coloca diante de Deus em oração. E é nesse lugar de entrega que a direção começa a surgir. Davi pergunta ao Senhor o que deve fazer. Deus responde. Ele orienta Davi a perseguir os inimigos. E então, algo surpreendente acontece. Davi recupera tudo o que havia sido perdido. Nada ficou para trás. Essa história revela algo essencial sobre o coração de Deus. A dor não é o final da história, mas quando a dor se mistura com comparação, ela pode se tornar ainda mais pesada. Imagine Davi olhando para outros líderes militares que não estavam passando por aquela situação. Imagine a tentação de pensar que sua vida era mais difícil, mais injusta, mais cheia de perdas. Esse tipo de pensamento também visita nossos corações hoje. Vivemos em uma época em que as pessoas compartilham apenas partes selecionadas de suas vidas. Redes sociais mostram conquistas, momentos felizes, celebrações, mas raramente mostram as noites de oração silenciosa, as crises familiares, os medos escondidos ou as lágrimas derramadas em segredo. O coração humano começa a se comparar com imagens que não revelam a história completa. E a comparação cria uma sensação de inferioridade e ingratidão. A Bíblia, porém, nos conduz para outra direção. O apóstolo Paulo escreve em uma de suas cartas que cada pessoa recebeu de Deus uma medida de graça. Isso significa que Deus conduz histórias diferentes, em ritmos diferentes, com propósitos diferentes. Não existe uma única forma de viver uma vida significativa. O valor da sua história não depende da velocidade da sua caminhada. O valor da sua história está no fato de que Deus está presente nela. Quando entregamos nossa dor a Deus, algo começa a mudar dentro de nós. A dor não desaparece imediatamente, mas deixa de nos definir. A comparação começa a perder espaço. A identidade em Deus começa a se fortalecer. Você deixa de se ver apenas como alguém que sofre e começa a se reconhecer como alguém que está sendo moldado, preparado e conduzido. Talvez hoje você esteja vivendo um tempo de silêncio, um período em que as respostas ainda não chegaram. Um momento em que parece que outros estão avançando enquanto sua vida permanece em espera. Mas a história de Davi nos lembra que Deus trabalha profundamente nos momentos que parecem mais escuros. Agora, neste momento de oração e fé, vamos juntos declarar aquilo que sustenta nossa esperança. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Agora, com humildade, elevemos nossa oração ao Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E com reverência também rezamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Senhor, neste momento entregamos a Ti todas as dores que carregamos. As dores que nasceram de perdas, de rejeições, de expectativas quebradas e também aquelas que surgiram quando nos comparamos com outras pessoas. Cura o coração que se sente menor. Restaura a esperança daquele que acredita estar atrasado. Lembra-nos que cada vida tem um caminho único diante de Ti. Ensina-nos a confiar que o Senhor continua escrevendo nossa história, mesmo nos capítulos que ainda não entendemos completamente. Que cada pessoa que ouve esta mensagem possa descansar nesta verdade. Nenhuma dor entregue a Deus é ignorada por Ele. E se esta oração tocou o seu coração, continue caminhando conosco. Inscreva-se neste canal para que possamos seguir juntos nesta jornada de fé e reflexão. Compartilhe esta mensagem com alguém que também precisa entregar sua dor ao Senhor. E no próximo encontro estaremos novamente aqui, abrindo a palavra, fortalecendo a fé e lembrando que Deus continua transformando histórias todos os dias.